17 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 814. Um eco do passado. 2 Pai. Eu sei, Violeta. Violette ficou em silêncio, mordendo os lábios de frustração. Você não entende. Não, eu quero. Adonis fala novamente com um suspiro. Estou com vocês há muito tempo e conheço bem suas personalidades. Adonis sentou-se no ar e olhou para as três mulheres. Embora estivesse claro que ele estava olhando mais para a filha do que para as outras duas mulheres. A razão para isso era simples. Ele tinha visto as memórias de Victor e como Violette reagiu mal à sua morte. A visão o deixou um pouco amargo. Ele gostaria de poder voltar no tempo e não esconder sua condição. Devido ao egoísmo dele e de Agnes, Violette teve que suportar tudo o que aconteceu. Ele também sentiu pena de ter deixado Agnes naquele estado, mas, sinceramente, ele estava mais preocupado com a filha do que com a ex-mulher. A razão para isso era simples. Independentemente de ter morrido ou não, ele sabia que Agnes ficaria ainda mais forte com o tempo. Ela era esse tipo de mulher. Ela já havia passado por muitas coisas ruins na vida e a morte dele não a impediria. Por outro lado, da perspectiva de um vampiro, Violette era praticamente um bebê. Ela ainda não tinha chegado aos primeiros 100 anos. Ela tinha muito pelo que viver, e perder o pai tão cedo poderia ter atrapalhado seu caminho. Felizmente, ele fez a aposta certa. Ele confiou as duas mulheres mais importantes de sua vida a Victor, e essa acabou sendo a decisão certa. O olhar maduro que Violette carregava agora era algo que ela não teria alcançado tão rapidamente se não tivesse acontecido. A influência de Victor foi bastante positiva sobre ela, e o mesmo poderia ser dito de Agnes, embora sua mudança tenha sido mais sutil que a de Violette. Adonis flutuou em direção a Violette com sua forma etérea. Eu te devo desculpas, pai. Violette mordeu os lábios e olhou para o pai, tentando pegar a mão dele, mas a mão só passou pelo pulso dele, provando que ela não podia tocá-lo como marido. Também provou que ele não havia sido revivido. Isso foi apenas um eco do passado. Achei que esconder meu estado de fraqueza por tempo suficiente faria você se concentrar mais em sua vida. Isso me daria tempo para tentar encontrar uma alternativa para melhorar, mas eu não esperava que minha maldição se tornasse mais forte. Ou devo dizer que meu corpo não aguentava mais. Afinal, sempre tive um corpo fraco e, desde que Victor apareceu, comecei a ter mais visões do futuro, muitas das quais se mostraram verdadeiras, como você juntando-se a ele, enquanto outros não, como a visão de você e 6 outras mulheres queimando Nightingale até o chão. Parece que minha fusão com Victor causou uma mudança nesse futuro. Pai. Violette teve vontade de protestar um pouco. Adonis sorriu levemente se desculpando. Estou divagando, peço desculpas. Adonis suspirou e acariciou os cabelos de Violette, embora não pudesse tocá-la. Violette lembrava-se vividamente daquele toque. Ele costumava fazer isso quando ela era mais jovem. Você não entende. Você sabe como sua morte repentina me deixou. Eu. Violette mordeu os lábios e engoliu em seco, contendo seus sentimentos. Não era hora de chorar como uma garotinha. Ela tinha muitas coisas que queria dizer e o faria. Afinal, ela não tinha certeza se essa oportunidade de falar com ele voltaria. Isso não é justo. Minha mãe, e até mesmo Victor, viram seus momentos finais enquanto eu não. Eu deveria estar lá com você. Eu deveria estar. Mas, eu não estava. Suas palavras estavam falhando. Havia coisas que ela queria dizer, mas seus sentimentos não permitiam. Foi frustrante. Ela pensou que tinha evoluído além de ser apenas uma garotinha que chorava por cada pequena coisa, mas parecia que ela não tinha crescido tanto quanto pensava. Violette fungou e tentou controlar suas emoções. Seu coração doeu como se alguém o estivesse apertando nas mãos. Adonis sorriu gentilmente. Você cresceu, minha filha. Como? Eu ainda acabo sendo a mesma garota chorosa quando se trata de você. Ela bufou. Só o fato de você conseguir falar sem derramar lágrimas me mostra que você cresceu e se tornou uma mulher esplêndida. Violette ficou em silêncio com essas palavras. Como vampiro, não é fácil controlar nossas emoções, certo? Principalmente para alguém do clã da neve, cuja linhagem intensifica ainda mais as emoções. Você está divagando de novo. Adonis riu. Peço desculpas. Empreste-me sua orelha, disse ele enquanto gesticulava para que Violette se aproximasse.
Violette olhou para ele confusa, mas fez o que ele pediu, aproximando-se do pai. No momento seguinte, Adonis sussurrou palavras silenciosas no ouvido de Violette, palavras que fizeram seu rosto transbordar de confusão. Embora Perséfone e Inês estivessem perto dele, não conseguiam ouvir nada. Ele parecia estar dizendo alguma coisa, mas não. O que estava acontecendo? Pai, o que é isso? Isso irá ajudá-lo com sua linhagem. Minha linhagem? Violette perguntou, intrigada. Sim, a linhagem que você recebeu de mim. Seus olhos. É mais especial do que você pensa, Violette. A habilidade de ver o futuro é apenas uma habilidade básica que eu não consegui controlar adequadamente porque estava muito enfraquecido. Nesse local, você encontrará instruções para realçar ainda mais seus olhos. Por que sinto que não deveria saber disso? Violette perguntou, olhando brevemente para Victor. Era bastante óbvio o que ela estava pensando. Adonis riu. Seu pensamento está correto. Ele olhou para Victor, que estava brincando com Afrodite e Thanatos. Ele não teria mostrado isso a você até que você estivesse pronto. Afinal, é um poder perigoso que, se usado incorretamente, poderia mais prejudicá-lo do que ajudá-lo. Ele voltou seu olhar para Violette. Se este fosse você de antes, eu teria concordado com ele, mas não é mais o caso. Você saberá como usar esse poder melhor do que eu. Minhas instruções, peça ajuda a ele. Você precisará de alguém mais experiente que tenha desenvolvido esse poder até certo ponto. Eu não gosto disso. Mesmo depois da morte, você ainda guarda segredos. Eu sou um conde vampiro, minha filha. A líder do clã da neve. Manter segredos é uma segunda natureza para mim. É bom saber que nem tudo foi culpa apenas da minha mãe egoísta. Violette bufou. Agnes se contorceu ao ouvir o que Violette disse. Respeite os mais velhos, repreendeu Adonis. Violette bufou novamente e ignorou o que o pai disse, embora seu humor tenha melhorado um pouco. Seu coração não doía mais como se alguém o estivesse apertando. Mesmo que a conversa não tenha sido muito profunda, apenas conversar com ele normalmente ajudou mais do que ela pensava. O maior arrependimento de Violette foi não estar presente com o pai em seus momentos finais, e conversar com essa versão do pai, claramente antes de ele se fundir com Victor, realizou esse desejo. Ela queria discutir mais coisas com ele, queria ter uma conversa particular como costumavam fazer, mas não tinha esse luxo, o tempo estava acabando. Se ao menos não perdêssemos tempo discutindo um com o outro, Violette pensou enquanto olhava para Perséfone e Agnes. Vale a pena notar que ainda havia muito ódio entre a deusa do submundo e as duas mulheres do clã da neve. Adonis apenas suspirou ao ver a atitude da filha. Ela realmente era tão parecida com a mãe que nem tinha graça. Pelo menos, graças à minha influência, ela não cresceu e se tornou igual a Agnes quando era mais jovem, pensou Adonis. Violette olhou para o pai com um olhar neutro que continha uma pitada de saudade. Eu só quero saber uma coisa. O que é? Você estava planejando morrer desde o início? Claro que não. Por que você acha isso? Eu simplesmente não consigo aceitar o fato de que você desistiu de repente depois de lutar por tanto tempo com seu estado de fraqueza. Adonis sorriu com um toque de melancolia. Você acha que se eu tivesse uma chance de viver, não a teria escolhido? Violette continuou a olhar para ele de forma neutra e depois assentiu. Você é um péssimo mentiroso. O sorriso melancólico de Adonis vacilou ligeiramente e então seus olhos se abriram ligeiramente em estado de choque. Ele nunca teria pensado que sua filha veria através de sua fachada, algo que nem mesmo sua ex-mulher poderia fazer. Passei dias, semanas pensando, por quê? Porque alguém como você desistiu de repente depois que meu marido te visitou. Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, não combinava com a personalidade do pai que eu conhecia. Você era um homem arrogante, mas ao mesmo tempo bastante realista e esperançoso. Por causa dessa mistura de características, você nunca sucumbiu à maldição daquela vadia. Violette apontou para Perséfone, que estava prestando atenção na conversa. Ela não se importou nem um pouco com os insultos de Violette, ela havia crescido o suficiente para não ser incomodada por eles. E ainda assim, mesmo com essa sua personalidade, você de repente tomou uma decisão drástica. O que você viu, pai? Qual foi o resultado mais provável que você viu para tomar uma decisão tão drástica? Adonis fechou os olhos e, no momento seguinte,
Abriu-os novamente com uma expressão orgulhosa no rosto. Você realmente se tornou uma ótima mulher, minha filha. Você não respondeu minha pergunta. Isso é porque eu não preciso. É exatamente como você pensou. Você lutou nesta guerra. Violet fez uma careta e disse: a invasão de Diablo deveria ter terminado de forma muito diferente, hein? Espera, você está dizendo que sabia que isso iria acontecer? Você se sacrificou por causa disso. Inês falou. Não, não fiz isso, disse Adonis. Estas palavras deixaram as duas mulheres do clã da neve em silêncio. Nem eu conseguia ver exatamente o que aconteceria. Eu só tinha uma previsão. Uma previsão constante. Moldamos o nosso futuro com as escolhas que fazemos hoje, mas depois de passar mais de 1500 anos com este poder, percebi que certos eventos estão fadados a acontecer de uma forma ou de outra. Estes são eventos causados por seres de grande poder. Diablo vinha planejando sua invasão desde a época em que o inferno bíblico foi dividido em dois. Tudo deveria ter sido perfeito exatamente como ele previu. Afinal, ele era aliado de praticamente todos os reis do inferno. No futuro que vi, Nightingale estava coberto por um mar de sangue, e um homem solitário estava de joelhos segurando seu corpo sem vida, minha filha. O tempo todo, outro homem como ele estava ao lado dele, olhando para o mar de sangue com raiva nos olhos. Victor e Vlad. Violet murmurou. Adonis assentiu. Há um limite para o quão longe a força bruta pode levar você. Inteligência e astúcia são necessárias para que um ser verdadeiramente poderoso seja completo. É por isso que eu me adicionei à equação. Mas eu não esperava que, ao me adicionar a essa equação, a variável criada se tornasse tão grande que nasceria um ser como o progenitor dos dragões. Se Victor não tivesse adotado a mentalidade de Adonis anteriormente, ele não teria se tornado proativo e começado a fazer planos complexos para o futuro, nem teria adquirido uma atitude mais observadora. A habilidade mais importante que Victor adquiriu de Adonis foi a leitura da linguagem corporal, uma habilidade simples, mas que mudou tudo. Ao fundir a natureza política, líder, paqueradora e playboy de Adonis dentro de Victor, que era um guerreiro, um homem leal e alguém com pouca paciência que nunca recuou, nasceu o ser conhecido como o segundo progenitor. A impaciência encontrou a paciência, a força encontrou a fraqueza, o potencial encontrou alguém sem potencial, a inexperiência encontrou a experiência. E com esta fusão, foi criado um equilíbrio na existência do segundo progenitor. Graças a esta variável, a variável conhecida como a deusa da beleza, Afrodite, também entrou na equação. A deusa já estava curiosa sobre Victor porque ele era filho de sua amiga, mas foi somente depois que Adonis morreu e se fundiu com Victor que seu interesse ficou mais evidente. É claro que falar dessa forma fazia parecer que todas as conquistas de Victor foram graças a Adonis, mas isso está completamente errado. Ele teve uma grande influência em sua mentalidade, mas como todos sabem, Victor era Victor, e não importa o quanto ele evoluísse ou ficasse mais forte, seu núcleo permaneceu o mesmo. Mesmo sem Adonis, Victor já era um homem carismático. A prova disso foi que ele se tornou muito próximo de alguém como Skatashi, com quem era naturalmente difícil de conviver. Acontece que o útil se juntou ao agradável e, no final, a aposta de Adonis valeu a pena. Talvez até demais. O perigo da destruição de Nightingale foi evitado porque as meninas eram mais fortes e mais bem equipadas do que deveriam. Violet até conseguiu derrotar um demônio do pilar. E para o infortúnio de Diablo, seus subordinados enviaram um predador para a casa do demônio ancestral. Um predador que tomou sua casa para si e se tornou rei. Entendo. Isso. Se for assim, então faz mais sentido. Agora, entendo por que você desistiu tão facilmente. Violet suspirou. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 815. Um eco do passado. 3. Entendo. Isso. Se for assim, então faz mais sentido. Agora, entendo por que você desistiu tão facilmente. Violet suspirou. De certa forma, Adonis também era semelhante a Victor. Quando se tratava de cuidar de sua família, ele faria qualquer coisa para protegê-los, mesmo que isso significasse sacrificar-se por eles. Victor sabia sobre seu futuro. Não, ele não fez isso. Por que não? Ele esqueceu? Não, eu simplesmente não dei a ele essa lembrança. Assim como não dei a ele as lembranças de ter criado você desde a infância.
Afinal, ele é seu marido. Seria estranho se ele olhasse para você como filha dele, certo? Violette estremeceu ao pensar que Victor a trataria como sua filha. Assim como Ruby, ela tinha vários fetiches que gostava de explorar com Victor, mas a brincadeira entre pai e filha não estava entre esses fetiches. Por que você não falou sobre esse futuro? Não teria sido mais fácil evitá-lo? Perguntou Inês. Mãe, você não se lembra do que Darling disse quando me repreendeu? Violeta respondeu. Oh. Agnes abriu os olhos ao perceber. Se Victor recebesse as lembranças de visões de um futuro terrível, ele faria de tudo para evitá-lo e, consequentemente, isso o aproximaria ainda mais desse futuro. Lidar com o tempo é frustrantemente complexo. Agora entendo por que ele me alertou tanto sobre não usar essa habilidade. Violette suspirou. Esse foi um aviso que também foi reforçado por mim, Adonis falou sério. Não mexa com o tempo. Apesar de ter essa habilidade, eu não abusei dela. Porque quanto mais você abusa dessa habilidade é mais provável que o universo encontre maneiras de acabar com você. Violette completou as palavras do pai. Eu entendo isso agora. Não há necessidade de repetir. Linguagem. Adonis a repreendeu. Violette bufou. Então, você está dizendo que se sacrificou para dar força ao Victor. Agnes falou de repente. Adonis olhou para Agnes e balançou a cabeça. Não. Eu não fiz isso apenas por esse motivo. É? Também foi minha única escolha. Eu estava morrendo, Agnes. Não esqueça que só me restavam alguns meses de vida e, se eu morresse, o que teria acontecido com minha alma? As duas mulheres do clã da neve olharam para Perséfone. Exatamente. Por causa disso, minha decisão não foi um sacrifício nobre ou algo parecido. Foi simplesmente uma decisão tomada por alguém que não tinha outra opção. A verdade é que eu não tinha esperança para mim mesmo. Então, decidi apostar. E ao fazer essa aposta, também estava negando a Perséfone o prazer de ter minha alma. Desta forma, matei dois coelhos com uma cajadada só. Minha alma ficaria livre e eu apostaria em uma nova variável para evitar aquele futuro terrível. E depois de ver as memórias de Victor, percebi que ganhei aquela aposta. Você me odeia, Adonis? Perséfone perguntou. Sim, respondeu Adonis em tom neutro. A expressão de Perséfone não mudou. Ela esperava isso. Ela seria tola se esperasse algo diferente. Mas eu me odeio ainda mais. Perséfone. Agnes e Violette ergueram as sobrancelhas com as palavras de Adonis. Eu me odeio por ser fraco. Eu me odiei por ser fraco na frente de vocês dois. E essa humilhação? Vou carregá-la comigo até o dia de minha morte. Agnes abriu os olhos em estado de choque. O quê? Você achou que eu simplesmente esqueci o que você fez comigo, Agnes? Sim. Então, você não conhece o orgulho de um homem. Eu odiei você, odiei Afrodite e odiei Perséfone. Agnes ficou completamente chocada, assim como Violette. A herdeira do clã da neve não esperava ouvir essas palavras de seu pai. E acima de tudo, eu me odiava por ser tão fraco. Você sabe o que eu senti quando eu vi Victor, alguém que não era um vampiro nobre há um ano, confrontar Agnes em pé de igualdade, sem medo? Inveja, ele disse muito sério. Se eu tivesse esse potencial, se eu tivesse poder, as coisas teriam sido diferentes no passado. Mas infelizmente, devido ao meu problema congênito, nasci com o corpo fraco e, ao me deitar com uma deusa, adquiri um poder estranho que drenou ainda mais minha vitalidade. Meu corpo nunca teve a oportunidade de atingir seu potencial máximo. Ironicamente, minha situação era um tanto parecida com a de Victor. Eu tinha a inteligência, a astúcia, mas não tinha o poder. Diante de um poder opressor e incomparável, qualquer plano torna-se inútil. Veja o exemplo bem diante de você. Todo o panteão grego estava de joelhos por causa de um homem. Todos aqueles deuses inúteis estão em seus devidos lugares. Talvez por já estar morto, Adonis não via mais necessidade de esconder seus sentimentos atrás de uma fachada, então deixou escapar tudo que havia escondido por tanto tempo. Quem gostava de ser usado e impotente? Quem gostou de ser explorado? Quem gostou de ficar preso com mulheres malucas mais fortes que você, sem poder fazer nada? Havia muitos seres estranhos por aí que poderiam gostar disso, mas Adonis definitivamente não era um deles. Ele era um homem orgulhoso que escondeu esse orgulho porque não era forte o suficiente. Ser fraco no mundo sobrenatural era um pecado,
E Adonis sentia isso claramente. Afinal, ele nasceu na Grécia, o playground pessoal dos deuses gregos. E nem era preciso ser um historiador inteligente para saber como os deuses exploraram os humanos na Grécia. Eles eram praticamente seus brinquedos. E os humanos poderiam fazer alguma coisa a respeito? Claro que não, porque eles eram fracos. Por causa disso, Adonis invejou Victor e seu potencial. Eu entendo. Violette fechou os olhos e respirou fundo para acalmar suas emoções. Então ela falou: agora entendo porque a obsessão do meu marido em ficar mais forte cresceu ainda mais depois que ele se fundiu com você, pai. Ele herdou esses sentimentos, sentimentos que já tinha, mas ficou ainda mais forte graças a você. Só os fortes têm o direito de falar, minha filha. Essa é a verdade cruel deste mundo, e é por isso que nós devemos ser os mais fortes. Aquele que está acima de tudo para que ninguém sob nossa proteção sofra. Adonis olhou para Victor e sentiu a conexão que ele tinha com ele. Mesmo que ele fosse um eco do passado, um registro nos registros acásicos, esse registro ainda estava conectado ao presente atual. Portanto, ele podia sentir isso claramente. Ele podia sentir o poder contido naquele pequeno corpo. Um poder capaz de abastecer facilmente 2 ou 3 planetas. O coração do dragão do progenitor do dragão de sangue pulsou e enviou energia por todo o seu entorno, enchendo todo o lugar com vitalidade, e o fez passivamente. Se o coração de um dragão normal já era poderoso, e o coração de seu progenitor? Que tal um progenitor nutrido por uma árvore do mundo? O nível de energia estava fora dos gráficos. E posso dizer claramente que ele quase atingiu este estado. Somente os seres mais poderosos da existência podem lidar com ele agora. Parece que nunca te entendi completamente, Adonis, Agnes falou após um longo momento de silêncio. Ela estava demorando para digerir a torrente de palavras honestas de seu ex-marido. Isso é porque você sempre foi a forte no relacionamento, Agnes. Você sempre esteve do lado dominante, então nunca poderia me entender. E mesmo se você tentasse, seria superficial. Afinal, eu estava bom em esconder o que eu sentia, pois essa era a minha única defesa para agradar aos deuses. Adonis cuspiu a última palavra com desgosto. Eu entendo. Agnes só poderia dizer isso. Seria mentira dizer que ela não ficou magoada com o que ouviu, mas também seria mentira se ela não admitisse que em algum lugar de seu coração ela esperava por isso. Isso raramente acontecia, mas de vez em quando Adonis tinha seus lapsos e tinha casos com outras mulheres. Um fato que Agnes conhecia muito bem. Até a ex-esposa de Vlad caiu em seus encantos e acabou em sua cama. Até mesmo algumas mulheres do clã da neve que não existiam mais devido à intervenção de Agnes sucumbirão a ele. Por melhor que Adonis fosse em esconder suas emoções, a mente eventualmente vacilaria e precisaria relaxar. Ele não era um robô e havia um limite para o quanto alguém poderia suportar. No caso de Adonis, o limite girava em torno de 200 a 600 anos, às vezes mais, dependendo da época e das questões. Somando um total de 3 casos registrados por Agnes. Um homem orgulhoso, hein? Ela não mentiria e diria que nunca pensou nisso, mas sempre deixava isso de lado, pensando que a personalidade do ex-marido era mais gentil do que a dos homens normais. Mas agora que ela pensou sobre isso, ela percebeu quão tola ela tinha sido. Como ele poderia não ter uma personalidade forte, sendo um homem de tanta beleza, astúcia e alguém favorecido até pelas deusas? Parece que eu estava muito cego pelo amor, hein? Eu deveria ter trancado ele no porão. Se eu soubesse disso, ele não teria que reclamar. Agnes interrompeu sua linha de pensamento, balançando a cabeça de um lado para o outro. Só agora ela percebeu que ela e Perséfone não eram tão diferentes, afinal. A única diferença entre eles eram os métodos, mas a essência era a mesma. E se essa situação acontecesse com Victor? Ela tentou imaginar isso, e apenas a imagem de Victor colocando os dois em seus devidos lugares passou por sua mente. Ao contrário do ex-marido, ele não era fraco. Eu entendo. Isso é o que ele quis dizer com inveja. A compreensão ocorreu a Agnes. Uma constatação semelhante à que Perséfone estava passando. Honestamente, ela veio aqui para conversar com Adonis, mas veio sem nenhuma expectativa. Afinal, na cabeça de todos, ela já era a vilã de toda a situação. Ela também pensou que tinha feito algo errado, então não reclamou muito, mas a admissão honesta de Adonis mudou ligeiramente sua perspectiva. Entendo.
Perséfone suspirou e olhou para Afrodite. De repente, uma frase de Afrodite apareceu em sua mente. Você deveria aprender a ouvir mais, Perséfone. Eu sei que também falho em seguir esse conselho, mas se você ouvir mais, entenderá mais. Isso é algo que aprendi ao longo de minhas viagens. Na época, Perséfone apenas zombou e tratou Afrodite com desdém, mas agora ela percebeu que não estava errada. Se ela tivesse tentado falar com Adonis, se ela tivesse suspendido sua maldição e não tivesse sido muito dominante, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Perséfone suspirou novamente, olhou para Adonis e falou. Adonis Snow. Como algumas coisas aconteceram recentemente na minha vida, sempre quis dizer isso a você. Desculpe. Descrença genuína apareceu no rosto de Adonis. Eu sei que pode parecer falso, mas é verdade. Eu realmente me arrependo de minhas ações. Eu deveria ter parado de agir como uma criança mimada e deveria ter lidado com as coisas como um adulto. Você não gosta de mim? Ok, tchau. E então, eu teria seguido o meu destino. Eu deveria fazer isso. Eu deveria me valorizar mais. Mas em vez disso, agi como uma criança e busquei algo impossível, machucando você a ponto de encurralá-lo. O rosto de Adonis se torceu ligeiramente, mas logo retornou ao seu estado neutro. Para Adonis, parecia que ela estava se desculpando por persegui-lo e insinuando que deveria ter se valorizado mais e buscado algo melhor do que ele. Sim, ele sabia que ela não queria dizer isso, mas parecia que sim, e era bastante desagradável ouvir isso. A única maneira de me redimir era trazendo você de volta à vida, mas infelizmente sua alma não existe mais. Então, só posso dizer essas palavras que podem parecer falsas. Mas mesmo que pareçam falsos, do fundo do meu coração, peço desculpas. Desculpas não vão mudar nada, Adonis falou de forma neutra. Eu sei. Afinal, a situação já passou do ponto sem volta. Então, ninguém pode ter um final feliz, disse Perséfone. Depois se virou para Victor e falou, terei apenas que conviver com o fato de que fui uma mulher mimada e insensível no passado e tomar esta situação como uma lição para não repeti-la no futuro. Os três Snows olharam para a deusa se afastando com expressões estranhas em seus rostos. Até as próprias sobrancelhas de Adonis estavam franzidas profundamente. Porque parecia que ela acabou de terminar com ele. Disse Violeta. Eu senti o mesmo. Embora eu entenda o que ela quis dizer, disse Agnes. Ela é bastante desajeitada à sua maneira, acrescentou Violette. Milímetros. Neste momento, Adonis não sabia como reagir. Pela primeira vez em muito tempo, ele foi completamente pego de surpresa. Ele não esperava esse nível de maturidade de Perséfone. Na verdade, associar deuses à maturidade parecia totalmente estranho. O que acabou de acontecer? Adonis estava genuinamente confuso. Ele entendeu o que aconteceu, mas ao mesmo tempo não entendeu e também não conseguiu aceitar. Por que estou pensando tanto? De qualquer maneira, vou desaparecer a qualquer minuto. Ele bufou internamente. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 816. Não peguei a filha, mas peguei a mãe. Mais ou menos. Victor olhou para o lado e viu Perséfone se aproximando dele. A saída de Perséfone do grupo chamou a atenção de Afrodite e Thanatos também. Eles se perguntavam se tudo havia corrido bem. Assim como Victor, eles também se abstiveram de escutar a conversa entre Perséfone, Adonis e Violette. Thanatos achou que seria extremamente rude fazer isso e também não estava muito interessado neste assunto em particular. No caso de Afrodite, ela simplesmente não estava mais interessada. Ao contrário dessas mulheres, ela havia mudado há muito tempo, então o drama familiar não a preocupava. Perséfone não disse nada e apenas ficou sentada em silêncio perto de Victor. Perturbado, Victor perguntou enquanto voltava a mexer no menu do jogo. Em vez de responder, Perséfone perguntou, você estava ouvindo? Eu não estava, Victor falou. Não preciso ouvir para saber como isso se desenrolaria. É verdade. Esqueci que você é Adonis também, Perséfone disse sem jeito. Essa é uma afirmação um tanto imprecisa. Victor declarou enquanto escolhia seu personagem. Como sempre, ele escolheu a mulher que parecia mais louca. Ele nem se importava se ela era boa ou não. Afrodite, Thanatos e Perséfone olharam para Victor com curiosidade. A primeira vez que me fundi com Adonis, sim,
Pode-se dizer que eu tinha muito da personalidade de Adonis em mim, mas isso não é mais o caso depois de tantas evoluções. O que você vê diante de você agora é um amálgama de bilhões de almas. O corpo de Victor se transformou em uma espécie de escuridão carmesim, e centenas de olhos vermelhos começaram a aparecer por todo o seu corpo. Os olhos principais de Victor estavam voltados para o jogo à sua frente, mas as centenas de olhos dispersos estavam olhando fixamente para Perséfone e o grupo ao seu redor. Thanatos e Perséfone tremeram ligeiramente ao ouvir o que ele disse. Afrodite não se importou muito porque ela já tinha visto essa forma antes. Ela também sabia que isso era um reflexo direto da alma de Victor e não pôde deixar de notar as mudanças na aparência, como as silhuetas óbvias de asas e chifres de dragão. Ele é completamente um dragão tanto na alma quanto na personalidade. Ela se perguntou quão forte Victor havia se tornado. Chamar-me de Adonis devido a quem eu sou é incorreto. Afinal, se você seguir seu raciocínio, eu também seria os 4 cavaleiros do Apocalipse, Diablo, Cronos e Noturnos. A aparência de Victor voltou ao normal e ele olhou para Perséfone. Eu sou Victor e apenas Victor. Os seres que consumo não sou eu, eles são apenas uma pequena fração de mim, uma fraqueza entre centenas de milhões deles. Por muito tempo, Adonis ocupou uma parte significativa da existência de Victor, mas não era mais assim. Depois de se alimentar de tantos seres antigos, essa influência diminuiu consideravelmente. Que existência aterrorizante você é, Victor. Victor apenas sorriu levemente para Perséfone. Ele não se importava nem um pouco com o terror interno da mulher ou com o de Thanatos. Você não respondeu minha pergunta. Thanatos, escolha seu personagem. É? Oh. Sim, ok, eu irei com quem então? Victor estreitou os olhos. Você poderia escolher outra pessoa que não use esses malditos Hadoukens. É muito chato. Ele estava ficando irritado com Thanatos apenas enviando spam sem parar esse ataque irritante. Por causa dessa tática irritante, ele estava passando por momentos difíceis na luta. Se estiver no jogo, deve ser usado, disse Thanatos. Victor apenas bufou com essas palavras. Ele não iria reclamar porque estava perdendo. Ele simplesmente iria melhorar e vencê-lo. Um brilho de diversão apareceu nos olhos de Perséfone por alguns segundos quando ela viu as atitudes de Victor e Thanatos, mas logo esse brilho de diversão desapareceu, e ela voltou ao seu estado neutro e um tanto melancólico. Nunca pensei que Adonis se sentisse assim. Ouvir as palavras da vítima sobre suas ações te chocou tanto? Victor perguntou. Sim. Se fosse outra pessoa, eu não me importaria tanto, mas quando era alguém de quem eu gostava, as palavras eram bastante impactantes. Perséfone não escondeu seu desconforto, parecia inútil na frente dele. Milímetros. Victor acenou com a cabeça sabiamente enquanto voltava a lutar com Thanatos no jogo. Desde o início, você e Agnes não foram as vítimas nesta situação. Minha Violette e Adonis eram. Perséfone apenas assentiu, concordando com Victor nisso. Eu sei disso, eu também percebi isso. Ela suspirou e continuou. Mas no final, isso não importa. Eu só tenho que viver com minhas ações. Oh! Victor parou de lutar por alguns segundos e olhou para Perséfone. Seus olhos dracônicos violeta carmesim olhavam para a deusa como se ele estivesse perscrutando as profundezas de sua alma. Um olhar que deixou Perséfone extremamente desconfortável, sentindo-se totalmente exposta diante dele, como se não pudesse esconder nada dele. Inesperado. Você realmente quis dizer isso? Parece que a deusa mimada amadureceu muito mais do que eu pensava. Victor falou enquanto voltava seu olhar para o jogo, apenas para perceber que metade de seu HP havia sido roubado por Thanatos. Sério, cara? Victor disse para Thanatos. Não é minha culpa se você está procurando em outro lugar, Thanatos falou de forma neutra. Por um momento, Victor pensou em simplesmente eliminar Thanatos da existência, mas se conteve. Ele não se irritava por causa de um jogo. Já havia passado dessa fase, não era mais um adolescente. O controle de Victor quebrou quando ele perdeu novamente. Ok, é isso. Vou dar que Ryu? Victor refez seu controle e escolheu Ryu? Eu irei com quem então? Vou parar o seu malvado Ryu? Thanatos disse um pouco animado, se divertindo mais do que pensava ser possível. A luta recomeçou, assim como a conversa entre Perséfone e Victor. Os deuses demoram muito para crescer, mas eventualmente encontram a maturidade.
Essa é uma afirmação ousada e incorreta, Perséfone, disse Victor. A única razão pela qual você e Afrodite mudaram foi porque aconteceram coisas em suas vidas relacionadas a pessoas de quem você gosta, levando vocês por esse caminho. É? Afrodite apontou para si mesma, perguntando-se por que o seu nome foi mencionado de repente. Ela estava observando tudo em silêncio, como uma espectadora inocente. Se não fosse isso, você ainda seria o mesmo, mimado, arrogante e cego para a realidade. Interações fora da sua zona de conforto, interações com pessoas de quem você gosta, ou pessoas mais sábias que você, talvez até encontrar alguém peculiar, o método não importa. O fato é que as pessoas mudam com as experiências que ganham ao longo da vida. O mesmo se aplica aos deuses, mas esse processo está um tanto estagnado porque vocês, deuses, têm muita arrogância dentro de vocês e vivem em uma bolha conhecida como Olimpo. Quase nenhum desses deuses tem espaço para amadurecer. A evidência de minhas palavras é o estado atual do Olimpo. Diga-me, quem no Monte Olimpo amadureceu atualmente como você e Afrodite? Hefesto? Perséfone falou. Ele não amadureceu. Ele apenas está abrigando muito ódio em seu coração. Um ódio compreensível, explicou Victor e sorriu um pouco quando acertou um perfeito em Thanatos. Este personagem é definitivamente fácil de interpretar e quebrado. Victor riu interiormente. O rosto do deus da morte se estreitou e ele disse, de novo. Ok. Eu desisto. Não consigo pensar em ninguém. Perséfone suspirou, sentindo que deveria parar de falar sobre deuses e isso e aquilo. Só voltaria para mordê-la mais tarde. Eu responderei por você. Os únicos deuses que estão mudando no Olimpo são os deuses que Afrodite trouxe para Nightingale. Sair da bolha conhecida como Olimpo os transformou completamente. Eu não chamaria isso de maturidade, mas sim de conseguir um sopro de liberdade, não é? Afinal, ter um filho como rei pode ser bastante cansativo. Deusas. Minha mãe. Perséfone estreitou os olhos para Victor, um pensamento cruzando sua mente. Este homem está dormindo com minha mãe. Posso ver seus pensamentos a quilômetros de distância, Perséfone. Perséfone estremeceu um pouco com a voz repentina perto dela e olhou para Afrodite. O que? Tire sua mente da sarjeta. Mesmo que ele estivesse dormindo com sua mãe, não é da sua conta. E só para contextualizar, ele não é. Ele não precisa de nenhuma deusa além de mim. Afrodite bufou, fazendo com que seus bens saltassem de uma forma que irritou muito Perséfone. Embora irritada, ela manteve a compostura. Inesperado. Achei que ele já tivesse dormido com todas as deusas. Se dependesse daquelas deusas, provavelmente teria acontecido. Mas Victor não está interessado nelas. A mentalidade delas precisa mudar para que ele se interesse. Provavelmente a única que ele quer deflorar agora é Hestia. Quero dizer, todo mundo quer Hestia. Perséfone encolheu os ombros, sabendo que, como uma das 3 deuses virgens, ela era altamente desejada. Acho que agora são 2 deuses virgens, considerando que o destino de Atena é incerto. Perséfone pensou. Não compare esses desejos tolos desses deuses com os de Victor. Afrodite estreitou os olhos. Ele a quer porque ela ajudou muito a nossa família. Ele não quer usá-la apenas por uma noite como os outros deuses. Ele a quer para sempre. O que significa cuidar dela, mimá-la e dar-lhe o que ela merece. De todas as deusas, esta era a única por quem Afrodite não ficaria furiosa se Victor dormisse com ela. Perséfone abriu a boca, mas rapidamente a fechou ao entender o que Afrodite estava insinuando. Uma potencial candidata à esposa, hein? Afrodite pensou um pouco sobre isso e então encolheu os ombros. No final, isso não importava muito para ela. De qualquer maneira, suas chances haviam desaparecido há muito tempo. Afrodite sentou-se ao lado de Perséfone e sussurrou, jogue suas cartas corretamente, Perséfone. Se você se sair bem, eu providenciarei as coisas para você. Os olhos rosados de Afrodite brilharam astuciosamente. Perséfone conhecia essa deusa bem o suficiente para entender que ela estava tramando alguma coisa. O que você está falando? Não se faça de bobo. Meu aspecto divino mais forte agora é o amor. Posso sentir a quilômetros de distância o cheiro do seu amor ciumento, danificado, rejeitado e abandonado. Como deusa do amor, é meu dever consertar isso. Quer minha ajuda? Perséfone estreitou os olhos, usando o poder do governante para proteger sua mente do conceito de análise do amor.
Apesar de sua divindade, parecia que Afrodite ainda estava à frente dela quando se tratava de assuntos divinos. O que era bastante irritante. Embora ela não tivesse feito nenhum progresso com sua própria divindade e apenas tivesse emprestado um poder externo, a mulher à sua frente havia progredido ainda mais com sua divindade. Perséfone colocou suas defesas naturais com a ajuda do poder do governante e do apoio do submundo, impedindo que o conceito de amor analisasse sua alma. Afrodite não se importou com a ação de Perséfone, apenas esperando pela resposta dela. Cuide da sua vida, Afrodite. Eu não farei parte dos seus planos. Perséfone bufou e virou o rosto. Sério? Mesmo que esse plano envolva caçar seu ex-marido? Afrodite sorriu como uma raposa. Explicar. Claro. Assim como Afrodite estava prestes a começar a explicar, ela sentiu um poder divino estranho perto de Victor e virou a cabeça. O mesmo aconteceu com Perséfone e Thanatos. HMM. E pensar que ela iria acordar tão rápido. Seu mundo interior é centenas de vezes mais potente que o mundo exterior, querido. Roshani explicou. Dado este fato e minha ajuda, é natural que ela acorde rapidamente. Mundo interior? Victor perguntou curioso. Desde quando eu tenho um mundo interior, sua alma não apenas se tornou mais forte, querido, mudou e essencialmente se tornou a alma de um dragão. Entre todas as almas dos dragões são as mais fortes, assim como as dos deuses. E isso é apenas um dragão normal, sua alma, sendo a de um progenitor, e ainda mais especial que a dos deuses. É forte e versátil, e por conta dessa peculiaridade algo aconteceu quando ele se fundiu com a minha essência. Querido, quando terminar todas as suas tarefas, venha falar comigo, vou explicar o que aconteceu. E por favor, não surte. Victor estreitou os olhos ligeiramente com as palavras finais de Roshani, mas apenas assentiu, respondendo. Ok, Victor parou de jogar, sem se importar se iria ganhar ou não e abriu a mão. Feixes de energia dourada começaram a se reunir na palma de sua mão até que um pequeno corpo começou a tomar forma. Logo, a aparência de uma deusa do tamanho de uma boneca surgiu em sua mão. Metis, a deusa da sabedoria mãe de Atenas, renasceu mais uma vez. A garota sentou-se, esfregou os olhos e se espreguiçou, fazendo com que seus longos cabelos negros obscurecessem sua modéstia. Então, ela olhou ao redor com curiosidade, seu olhar brilhando com inocência e curiosidade, um olhar pouco convencional para a deusa da sabedoria que Afrodite conhecia. Ela quase parecia uma criança recém-nascida. Quando Afrodite viu os olhos estreitos da deusa, os olhos vermelhos tão parecidos com os de um dragão, quando ela viu o cabelo preto da deusa tão diferente do seu antigo loiro, quando ela notou um pequeno colisão na testa da garota, sugerindo que algo parecido com um chifre pode crescer ali com o tempo. Não me diga. Os olhos de Afrodite se arregalaram um pouco. Bem, acho que deveria ter esperado isso. Afinal, sua alma estava dividida e ela estava bastante fraca. Se não fosse pela resiliência natural dos deuses e seu status como uma deusa primordial de segunda geração, ela provavelmente nem existiria agora. Victor analisou a pequena forma da deusa. Ele pensou que ela voltaria como uma deusa adulta, mas parecia que ela ainda precisava se recuperar. Ao ouvir a voz masculina perto dela, a garota ergueu os olhos e arregalou os olhos ao ver aqueles olhos vermelho-violeta a observando. Um sorriso amoroso apareceu em seu rosto e ela exclamou, pai. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Até Violette, Agnes e Adonis, que conversavam entre si, tiveram que parar e olhar para Victor. Quando Violette e Agnes viram a mulher em miniatura nas mãos de Victor, brilhos perigosos apareceram em seus olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.